Nós veremos hoje Lucas 23. Em Lucas 23, levaram Jesus a Pilatos. E eles chegam diante de Pilatos e começam a dizer: olha, havemos achado esse homem pervertendo a nossa nação. Jesus estava pervertendo todo mundo, porque ele estava pregando a graça, porque ele estava pregando o amor, porque ele estava pregando a conversão, porque ele estava libertando cativos, porque ele estava perto dos pobres, perto dos pecadores. Então ele estava pervertendo a nação, né? Ele estava pregando outro evangelho fora daquele legalismo. Isso os religiosos dizendo que ele estava pervertendo, mas a perversão, na verdade, era essa. E começaram a acusar Jesus de um monte de mentiras, palavras mal interpretadas, deturpadas, meias verdades aplicadas como lhes convinha. Então eles pegavam uma palavrinha, eles pegavam uma vírgula e deturpavam e transformavam aquela palavra, aquela frase em um argumento para tentar destruir Jesus. Eles usavam, lembra que eles ficavam o tempo todo em cima de Jesus, buscando o que? Falhas, buscando tudo que eles falavam visava acusar, tudo que eles falavam visava derrubar Jesus, tudo que eles falavam, os religiosos falavam e se aproximavam, visava sempre alcançar provas para destruir Jesus, para provar que Jesus era na verdade do diabo. Lembra quando eles falavam, você é de Beelzebu, né? Você expulsa demônio por Beelzebu. Então, ali aqueles fariseus, eles precisavam provar que Jesus não era de Deus. Eles precisavam provar que Jesus era do diabo. Queridos, isso que eu estou falando parece estranho, né? Esquisito, mas é a verdade. Depois você leia e você pode até assistir os vídeos anteriores. Como eles, na verdade, agiam pelo seu ódio, pela sua raiva, pela sua ira, pelas suas situações mal resolvidas, eles simplesmente buscaram e eles encontraram palavras, sílabas, frases jogadas ao vento e eles montavam conforme lhes convinha, montavam conforme lhes interessava, a fim de alcançar o único objetivo: matar Jesus, destruir Jesus, tirar Jesus de cena. Então eles chegaram diante de Pilatos e falou: olha, ele proibiu de dar tributos a César. Queridos, eu e você ouvimos lá a pregação, quando eles vieram com as maldades fazer as perguntas, querendo encontrar falha em Jesus, Jesus deu a resposta com sabedoria. Mas não, eles pegaram só a última frase, pegaram só a primeira frase, então, e montavam ali o argumento conforme lhes interessava. E diziam mais: Jesus disse ser o Cristo, o Rei. Olha só, é aquilo, pega a situação totalmente fora de um contexto e lapidam, moldam conforme a astúcia, o envenenamento, a amargura, o ódio que está no coração e aplicam. Então eles apresentavam as falas de Jesus como lhes convinha, para escandalizar os que a ouviam e agredir aqueles que ouviam, para criarem em Pilatos, para criarem naquelas autoridades um sentimento de repúdio e de sentença contra Jesus. Esse é o argumento. Por que eles disseram para Pilatos: olha, ele disse para não pagar tributo a César, né? Ele disse que ele que é o rei, né? Então eles moldavam as palavras para ver se criavam no coração de Pilatos, das autoridades, um sentimento realmente para cometer aquela justiça, entre aspas. Pilatos, não obstante a todas aquelas acusações e falações, não achava culpa nenhuma em Jesus.
Mas como diante de todas as circunstâncias eles acusavam e eles vinham com as palavras contrárias, eles insistiam. Diz então que eles disseram para Pilatos: olha, ele alvoroça o povo por todo lugar que ele ensina, né? Jesus alvoroçava por quê? Porque ele estava pregando um evangelho de Deus, ele estava pregando a palavra de Deus, genuína, pura. Então, por onde Jesus passava, ele alvoroçava a alma, né? O coração, o sentimento. Mas ele alvoroça o povo por Jerusalém, pela Galiléia e tal. E Pilatos, ao saber que Jesus era da Galiléia, ele enviou Jesus para Herodes. Herodes ficou naquela expectativa. Olha, Jesus, ele vai vir e vai fazer até algum sinal aqui para mim. E diz então que Herodes começou a dissuadir e começar as falsas testemunhas e começar aquela falação, aquelas argumentações sempre montadas e vazias, destituídas de verdade, só com meias verdades, com meias palavras, e Jesus nada dizia de tudo que o interrogava. E continuavam os religiosos acusando com grande veemência. Queridos, quem estava acusando não eram os ignorantes, presta atenção. Quem estava ali acusando eram os sacerdotes, os escribas, os saduceus, eram os letrados. E diz então que Herodes desprezou Jesus, escarneceu de Jesus. Por quê? Porque ele esperava que Jesus, diante de tudo aquilo, né, fosse manifestar uma autoridade, um poder ou sinais. Mas Jesus, sabe, se calou porque era tão montado, né? Tão superficial, tão desprovido de verdade tudo aquilo, que nem tinha condições de debate. E diz então que Herodes mandou Jesus voltar para Pilatos. E aí você vê algo interessante, que diz que Herodes e Pilatos estavam brigados. Estavam em inimizade, mas acabaram se reconciliando. Isso é interessante, né? Porque para fazer o mal, as pessoas até se juntam, né? As pessoas se odeiam, mas para concluir um projeto diabólico que está no coração, eles, né, se aliam até o capeta, né? Diz ali que Pilatos e Herodes refizeram as pazes, queridos, para destruir Jesus, o Filho de Deus, o perfeito, ou no mínimo, tudo bem, se não julgavam perfeito, um homem bom, um homem que pregou o amor, um homem que curou, um homem que libertou, um homem que fez o bem. E naquilo que era o desejo, né, de maldade, eles superaram, né, as próprias maldades reais que ocorreu entre eles para concluir uma maldade maior sobre Jesus Cristo. Então apresentaram a Jesus como pervertedor do povo. Pilatos falou: olha, vocês me apresentaram como um pervertedor do povo, mas eu não vejo maldade nenhuma nesse homem, nenhuma culpa das que vocês acusam. Eu não vejo isso nele. Nem mesmo Herodes viu isso nele, porque eu mandei ele para Herodes e viu que ele não é digno de morte, ele não é digno dessa pena que vocês querem imputar sobre ele. E aí Pilatos diz: olha, eu vou castigá-lo e eu vou soltá-lo. Mas como era necessário soltar alguém por causa da festa, diz que toda a multidão começou a clamar, dizendo: fora daqui com este, meu Deus, e solta-nos Barrabás. Dói, né? Até eu falar uma palavra dessa dói. Acredita? E começaram a gritar: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás, ele foi um homem preso por sedição.
e que tinha cometido um homicídio. Mas eles, tamanho ódio, tamanha vingança, tamanha raiva que tinham dentro de si, eles queriam Jesus fora da presença e dos olhos deles, mas Barrabás, que era o assassino, solto. E isso é muito triste. E muitos têm cometido realmente esse mal, quando, na verdade, se posicionam contra aquilo que é o agir e a vontade e o amor e a compaixão e a libertação de Cristo Jesus. Quando o bem nos ofende e nós realmente optamos pelo mal, nós estamos prendendo a Cristo e estamos detendo, na verdade, a liberação do querer, da vontade de Deus, da misericórdia, da compaixão, da graça, e estamos liberando o agir do assassino. Quem é o assassino? É o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E diz então a palavra de Deus que eles ficaram gritando dessa forma e falando outra vez para Pilatos: queremos que vá para fora Jesus. Fora, quer dizer, fora das nossas vistas, não queremos nem vê-lo. Não obstante a tudo que Jesus tinha feito, queridos, não obstante a tudo que eles tinham presenciado e recebido das mãos de Jesus. E diz então que Pilatos queria soltar a Jesus, mas o povo continuou gritando: crucifica, crucifica. E ele, Pilatos, que era uma autoridade simplesmente, ele fala: mas que mal fez esse? Eu não acho nele culpa alguma para a morte. Eu vou castigá-lo e vou soltá-lo. Mas eles não se satisfaziam só com aquilo. E assim é a pessoa que é dominada pelo sentimento mal. Ela não se satisfaz só com um pouco mal. Enquanto ela não pratica e ela não exerce toda a maldade plena que há no seu interior, ela não se satisfaz. Ela não se julga saciada, né? E aquelas pessoas não estavam satisfeitas simplesmente com um castigo. Não, nós queremos matar, nós queremos a morte. Né? E assim são muitas pessoas, porque há um verso que diz que o vingativo, ele é, na verdade, é o mais prejudicado. Porque enquanto esses gritavam pelo ódio, pela vingança, pela crucificação, pela morte, aumentavam cada vez mais suas penas, depois duras foram as penas sobre eles, porque na medida que você julga, você é julgado. E quanto, bem que Cristo chorou ali aos pés de Jerusalém, quanto os judeus choraram, queridos. Quando Pilatos fala: olha, eu vou lavar minha mão desse sangue, eles falam: que caia sobre nós. Porque eles estavam tão convictos no seu justiçamento, de que eles, né, no seu legalismo, que eles faziam o que era o correto, e eles, na verdade, estavam atraindo grande maldição sobre si. Quanto choro, quanta prisão, quanta miséria os judeus viveram, por causa daquilo que é esse sentimento maligno que foi entranhado no coração deles através da religiosidade. Isso é interessante. O mal que entranhou ali no coração daquele povo, queridos, não foi por causa de umbanda, de malignidade, de satanismo, não. O mal entrou neles ali por causa da religiosidade, de levar a palavra de Deus com aquilo que é a frieza e desprovida do sentimento de Deus genuíno, que é o amor, que é a compaixão e a graça. Eles instavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais
principais dos sacerdotes redobravam. Os gritos dos principais dos sacerdotes redobravam, garantindo com certeza dentro de si que cumpriam a justiça. E então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era Barrabás, mas entregou Jesus à vontade deles. Chega a dói o coração, né? Porque nós vemos a cena de tamanha barbaridade e o que não é incomum ainda nos anos que nós vivemos. E quando iam levando Jesus rumo à crucificação, tomaram um certo Simão e puseram sobre ele a cruz, as costas, para que ele levasse após Jesus. Esse Simão, na verdade, eu vejo como algo que faz parte realmente da obra do Senhor. Para a consumação da libertação do ser humano é necessário a parte do ser humano. Simão precisou levar aquela cruz também. Jesus não a levou sozinho até o momento da sua crucificação. O homem tem parte significante no processo da sua salvação. Não obstante, a toda circunstância que o ronda, no entanto, é importantíssimo você tomar a sua cruz e seguir. É importantíssimo. Não significa que a sua cruz é para sempre. Jesus não ficou carregando a cruz para sempre. Simão não ficou carregando a cruz para sempre. Mas nenhum deles negou carregar a cruz quando esta lhes foi imputada. Então a cruz não é para sempre. Assim como a crucificação não é para sempre. Há um período, há um tempo. Mas vem o quê? A glorificação. E você sabe que Jesus foi depois glorificado. E você sabe que Simão tiraram em parte a cruz depois das costas dele. E assim é você. Você que crê em Jesus, você que ama Jesus, você que se importa com Jesus. Não estou falando com religioso, eu estou falando com quem ama Jesus. Você que ama Jesus, você vai ser aquele que tem consciência, você vai levar sua cruz. Haverá momentos de renúncia, de peso, de caminhada difícil, mas você sabe que essa cruz não é para sempre. A luta não é para sempre. Simão não ficou carregando a cruz até a morte dele, né? Então tem muita gente carregando a cruz a vida inteira. Alguma situação precisa ser curada na tua alma, né? E resolvida com Deus. E diz que Simão foi levando aquela cruz, porque no processo de salvação é Jesus e você e Jesus. E diz que grande multidão do povo seguia, e mulheres. E essas batiam no peito e lamentavam toda aquela injustiça, tudo aquilo, como podiam ter feito isso. E Jesus, olhando para elas, dizia: olha, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e pelos filhos de vocês. Por quê? Porque, queridos, é o que eu acabei de dizer. O mal, quem faz o mal, na verdade, a própria pessoa viverá um dano tão grande, que você não precisa nem fazer o mal a ela. E Jesus falou: olha, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e pelos filhos de vocês. Porque o mal, a injustiça que está me sendo feita, na verdade, será tão terrível as consequências para vocês. Não é por vingança de Deus, queridos. Não pense assim. Mas por inevitável consequência de corações malignos. Porque um coração maligno, logo, ele está comprometido, ele está cheio de malignidade. E o veneno, o que acontece? Ele vai extirpando,
ele vai passando de geração a geração e automaticamente vai gerar o dano. O veneno mata. Não é que Deus queria matar, não. Deus não queria matar ninguém. Jesus não queria, ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. Mas o próprio mal que havia na essência daqueles homens haveria de trazer-lhes danos inevitáveis por causa da religiosidade, do legalismo e da falta de sentimento de Deus no interior. E Jesus diz: porque virão dias em que dirão bem-aventurados as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. E dirão aos montes: caiam sobre nós, cubra-nos. O que Jesus estava querendo dizer? Chorem por vocês, porque vai chegar o dia que feliz é daquelas que nem filho tiveram. E é triste isso, né? Jesus estava falando, no mínimo, daquele momento do nazismo que nós vemos ali, né, mães e pais junto aos seus filhos em pele e osso diante deles. Não que ali tinham feito algum mal, não, mas na verdade, pela maldade atuante em todo mundo, que foi derramada também sobre eles naquele momento, de forma injusta, né? Agiram com injustiça, depois de forma injusta foi derramado sobre eles por um homem que tinha o mesmo coração como eles, um coração de ódio, Hitler, né? Um coração maligno, um coração justiceiro, um coração frio, um coração desumano, um coração cruel. E agora os filhos delas estavam nas mãos de alguém como eles foram no passado. É lamentável, mas Jesus diz isso, que então as pessoas diriam: cai sobre nós, montes. As pessoas buscariam a morte, mas não encontrariam. E então Jesus diz: se fizeram isso com um madeiro verde, o que farão com um madeiro seco? O que significa isso? Se ele, que era Jesus, a árvore da vida, né? Aquele que era a vinha, o avicultor, se fizeram isso com ele, que era verde, que tinha árvore frondosa, o que fariam com galhos secos? Que é? Quem é o ser humano perto de Jesus? Nada, né? Se tiveram coragem, se a crueldade humana teve coragem de fazer isso com Jesus, o que fariam com os galhos secos, com aqueles que, na verdade, por si só não conseguem nem dar frutos? E realmente era isso, porque quem era o ser humano? Quem eram os judeus? Quem eram? Galhos secos, né? E se tiveram coragem, se a maldade teve coragem de fazer esse mal com um homem tão bom, o que haveria de ser com aqueles que eram, na verdade, mesquinhos, com aqueles que, na verdade, eram malignos, com aqueles que, na verdade, eram tão avarentos, egoístas? Se fizeram isso com o próprio amor, o que fariam com aqueles odiosos? E diz então que conduziram também malfeitores para com Jesus serem mortos. E quando chegaram no lugar chamado Caveira, ali crucificaram a Jesus e aos malfeitores, um à direita e um à esquerda. E Jesus naquele momento diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E enquanto Jesus pedia perdão por eles, porque Jesus veio para isso, para salvar o pecador, diz que eles lançavam as vestes de Jesus, lançavam sortes, estavam lá com jogos, com brincadeiras. E o povo estava olhando, e os príncipes zombavam dele. Ah, o Senhor salvou os outros, salve a si mesmo. Se você é o escolhido de Deus, o Cristo, salve a si mesmo. E também os soldados escarneciam, chegando a ele, e ofereciam vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. E então
colocaram por cima de Jesus um título em letras gregas, romanas e hebraicas que dizia: "Este é o Rei dos Judeus". E um dos malfeitores, um dos ladrões que estava pendurado, blasfemava de Jesus, dizendo: "Salva-te se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós". Perceba, queridos, né? A situação sempre assim, olha, se justifica, né? Vence isso, prova, mostra, até o último segundo de vida de Cristo. A indagação, a maldade era prova, mostra que você é um filho de Deus, mostra que você é ungido, prova. Porque a maldade, a malignidade, a religiosidade, o tempo todo quer o quê? Quer que você não seja um filho de Deus, um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Até o fim da vida, o inferno quer, na verdade, gerar no teu coração esse sentimento de que você não é o que você sabe que é. Cristo não tinha problema algum com a identidade dele, e você não pode ter problema algum com a identidade que Deus lhe deu como um filho, como um ungido, como um amado do Senhor. Nesse momento, queridos, se Cristo entrasse naquele sentimento, ele se encheria de furor, ele acabaria pecando. Ele agiria ali no ódio, ele agiria ali... queridos, imagina só. E essa é a intenção, de que você realmente haja pela força da sua carne e você cometa o que não é para você cometer. E diz então que, respondendo o outro ladrão dizia: "Você não teme a Deus? Nós estamos na mesma condenação que ele", né? Então tem gente que é assim, ela está ali, ela fez coisas malignas, abomináveis e terríveis que se imaginassem, mas na primeira oportunidade, se ela puder matar um, ela mata. Na primeira oportunidade que ela puder sepultar um, ela sepulta. Só que o que a Bíblia fala, né? Isso é tremendo, né? Que na verdade, né, aquele homem que tinha sido perdoado, na hora de perdoar não perdoou, o que aconteceu com ele? Ele foi lançado na cela até pagar o último ceitil, na mão dos atormentadores. E diz que aquele ladrão começou a falar: "Como que você tem coragem? Você caiu na mesma condenação, nós estamos aqui sofrendo a mesma pena e você está aí dando de justo para cima dele?" Ele, na verdade, com justiça. Nós, na verdade, é com justiça que estamos aqui, porque recebemos o que os nossos feitos mereceram, mas este nenhum mal fez. E ele então olha para Jesus e fala: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E aí Jesus olha para ele e diz: "Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso." Queridos, um detalhe interessante nisso, dá tempo, né? Quando o cristão morre, ele não vai para o céu imediatamente, né? Ele vai para o paraíso, ok? Então, o céu, nós só vamos entrar no céu depois do arrebatamento, depois que os nossos corpos forem transformados. Nós vamos entrar no céu com um corpo incorruptível. Carne e sangue não entram no reino dos céus, no reino de Deus. Então, o que vai acontecer? Os nossos corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis. Leia Coríntios, que fala sobre isso. Assim como existe o corpo das estrelas, cada um tem um corpo específico, assim nós teremos um corpo eterno, só depois da ressurreição. Então, até hoje, há sim pessoas nos céus, mas toda a multidão não está no céu, não foi para o céu, ou aguardam no paraíso, ok? Ou no mundo dos mortos, que você vê em Apocalipse, que o inferno vai dar os seus mortos,
etc. e tal. Diz então a palavra do Senhor que Jesus declara aquele ladrão arrependido, aquele ladrão confesso, aquele ladrão que roga por Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, o batismo ele é fundamental para a nossa fé cristã, porque é a declaração de novo nascimento. No batismo você declara que você quer nascer de novo, você quer nascer de Deus e para Deus. Por isso Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então não é quem não batizar será condenado. O ladrão não batizou-se e, no entanto, ele foi salvo. Por quê? Porque houve perdão, houve reconciliação ali com Jesus, houve ali humildade diante de Jesus, petição de perdão, de misericórdia, e ele alcançou a salvação. Mas não vai deixar para a última hora para se converter e se reconciliar com Jesus, porque você pode morrer de um jeito que não dê tempo, né? Nem todo mundo vai ser crucificado, né? Nem todo mundo vai sofrer um acidente ou ficar num leito de hospital, né? Eu julgo que a morte por doença é uma das mortes, na verdade, vê se você me entende, uma das mortes melhores para o ser humano. Por quê? Porque ali ele tem tempo de pensar em tudo, de pedir perdão por tudo, de perdoar todos, né? Mas nós não sabemos, cada um, como será o seu fim. Então já era quase a hora sexta e houve trevas sobre toda a terra. Lá no templo o véu foi rasgado. Por quê? Porque antigamente, para entrar diante da face de Deus, era só o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote podia orar pelas pessoas e alcançar o perdão pelas pessoas e pelo povo. Mas quando Jesus, ele morreu na cruz ali, o véu foi rasgado, querendo dizer o quê? Que o acesso foi aberto. Todos passaram a ter acesso a Deus. Não é só o padre, não é só o pastor, não é só o bispo, não é só a freira, não é. Todo que crer em Deus, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é importantíssimo você entender esse detalhe, que você não precisa da intercessão de ninguém. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é um intercessor da humanidade. Ele é o advogado. A Bíblia fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nesse momento, Jesus diz, nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito, e diz então que Jesus expirou. Quando um dos soldados que estava lá embaixo viu aquilo, ele deu glória a Deus e disse, na verdade, este homem era justo. Oh, meu Deus! Tarde demais, né? Humanamente falando, né? Vai lá, socam, desprezam, humilham, expõem, batem, ridicularizam, matam, ofendem, acusam, julgam, para depois dizer verdadeiramente, esse homem era justo. E toda a multidão que se ajuntou e assistiu aquele espetáculo, vendo o que aconteceu, voltavam, batendo nos peitos, e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente haviam seguido desde da Galileia estavam de longe assistindo essas coisas. Nesse momento, um homem, um senador chamado José de Arimateia, ele pede o corpo de Jesus. Ele esperava o reino de Deus. E ele pede a Pilatos, e Pilatos cede, entrega o corpo de Jesus. E este tira o corpo de Jesus da cruz, envolve num lençol, põe num sepulcro escavado, numa penha onde ninguém ainda tinha sido colocado. E já amanhecia, era sábado. As mulheres que vinham da Galileia
seguiram e viram o sepulcro, olharam e viram aonde colocaram o corpo de Jesus. E elas voltaram para casa porque era sábado. No sábado elas não poderiam fazer nada, depois da sexta, 6, já era o sábado. E elas foram para casa preparar especiarias, ungüentos, e no sábado elas repousaram conforme o mandamento. Assim termina Lucas 23. Quanta coisa, né? Mas vale a pena você entender. Deus te abençoe.